A tua amada, a tua querida, venho diante da tua presença junto com ela, diminuir para que o Senhor cresça. Meu Deus, unge as plantas dos pés até a planta da cabeça dela, que ela venha ser usada como instrumento agradável a seus olhos. Meu Deus, que não abrir dos lábios dela, que venha sair virtude, a unção do Espírito Santo venha estar sobre a vida dela, ministrando sobre os nossos corações, e sairemos daqui nessa noite saciado, curado e libertado no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Amém. Bata a palma, Jesus. Porque nós estamos na casa do Deus poderoso, nós estamos na casa do Senhor, que é vivo. E a presença de Deus é forte nesse lugar, a presença de Deus é forte na sua vida. Então precisamos de dar lugar, precisamos de arrepender no Senhor Jesus, precisamos ter um coração arrependido, para que nós podemos sentir o quê? A presença e o agir de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Como poderá a luz comungar com as trevas? Não tem como. Como a luz vai comungar com as trevas? Isso não existe. Mas uma coisa existe. Quem tem que prevalecer nas nossas vidas é a luz, é o poder de Deus, é a claridade. Porque aonde há luz, aí sim, aí a manifestação de Deus, aí há o poder de Deus. Mas onde há trevas, aí é o quê? Há o pecado. Há o quê? As trevas. E isso não provém do Senhor. Amém? Aqui com a santidade, simplesmente não pode, porque é impossível. Sem arrependimento. Então arrependimento fala o quê? Mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitudes. Muitas vezes nós estamos pecando pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, até mesmo pelo nosso saber. Achamos que sabemos demais no entendimento na palavra e estamos pecando. E isso é o quê? Isso é falta de nós aproximar do Senhor Jesus e ter um arrependimento profundo. O arrependimento, ele aproxima o ser humano de Deus. Amém? O pecado não. Quem separa o homem de Deus é o pecado. Mas o arrependimento, ele aproxima Deus do homem e o homem de Deus. Amém? Abandonar o pecado é um caminho de volta para o braço do Pai. Nós temos que abandonar o pecado. Eu estava lendo um versículo aqui antes, já falei isso. Quando a gente peca, nós se tornamos o quê? Escravos de Satanás. E quando nós se tornamos escravos de Satanás, ele faz a gente o que bem entender. Nós voltamos e vem, vai e volta. Sabe por quê? Porque nós estamos nas mãos de Satanás. Mas quando a gente declara com a nossa boca que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, quando nós arrependemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, aí vem o perdão de Deus. Aí Satanás sai e entra a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus, ela traz vida. A presença de Deus, ela traz o renovo, traz a restauração. A presença de Deus, ela inunda as nossas vidas. Por isso que todo momento nós temos que arrepender. Nós temos que chegar diante do Senhor com o coração quebrantado. Um coração cheio mesmo da vontade de querer Deus ardentemente na nossa alma, ardentemente no nosso coração. Amém? Eu gostaria que os irmãos também abrissem a palavra de Deus lá em 1 João 1,9. Está no finalzinho da Bíblia. 1 João 1,9. Amém? Todos encontraram? 1 João 1,9. A palavra do Senhor fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessar os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. Irmãos, todos os dias nós temos que confessar os nossos pecados com o Senhor. Nós temos que confessar o nosso pecado de não estar lendo a palavra de Deus. Nós temos que confessar o nosso pecado de estar abandonando ao Senhor Jesus. Nós temos que confessar o nosso pecado que nós falamos palavras que não vêm agradar aos nossos irmãos, palavras de derrotas, palavras ocultas.
Nós temos que confessar o nosso pecado de ofender ao próximo. Nós precisamos de fazer essa confissão ao Senhor, para que nós venhamos a chegar até a Deus, para que o Senhor venha nos receber de coração aberto. Nós temos que confessar e dar nome aos nossos pecados. Você sabia que nós temos que dar nome aos nossos pecados? Amém. Exemplo, se eu roubo, eu falo: Senhor, eu roubei de ti, eu roubei do meu irmão, eu confesso esse pecado nessa noite. Eu roubei do Senhor, e eu estou te confessando porque eu quero o livramento, eu quero a bênção do Senhor na minha vida. Nós precisamos de confessar todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos diante do Senhor. Então confessa ao Senhor, para que Deus venha aproximar de nós, para que o amor de Deus venha inundar o nosso coração. Irmãos, quantas pessoas que elas não ceiam junto com a gente, porque sai de casa brigado com o marido, sai de casa chateado. Nós estamos na casa do Pai, aonde que nós vamos entregar nossa alma, o nosso coração, aonde que a gente vai pedir o perdão de Deus, aonde que nós vamos pedir a cura de Deus no nosso coração. E esse é o momento. Aquele que pode nos perdoar o nosso pecado, aquele que pode nos sarar é Deus. Mas para isso nós temos que confessar. Quantas palavras que nós magoamos os nossos irmãos, quanto julgamento que nós falamos do próximo. E quando a gente faz isso, nós estamos falando de quem? De nós mesmos. Nós estamos falando da nossa pessoa, porque se eu começo a magoar um irmão, se eu começo a julgar o meu irmão, eu estou falando da minha própria carne. Amém? Precisamos confessar ao Senhor. Significa concordar com Deus primeiro, concordar o que a Bíblia chama de pecado e transgressão contra os mandamentos de Deus. Quem confessa o seu pecado ganha o completo perdão de Deus. Quem